Pernambuco não condizia com tudo aquilo que eu via. A Lopes lá na Super Avenida em São Paulo, toda aquela estrutura de investimento. E quando a gente ia visitar uma construtora aqui em Recife, não tinha a mesma estrutura. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber, na verdade, ela está me recebendo aqui no stand de vendas da Rio Ave, Sol Pires, corretora de imóveis, empresária. Sol, seja muito bem-vinda. Obrigada, você também. Seja muito bem-vinda aqui à nossa terra. Um prazer imenso estar com vocês. Fiquei bem encantado com esse stand, né? Um stand que você me confessou que é apaixonada por esse lugar, um Sim. stand diferente, tem uma temática muito viva e um empreendimento que você comentou que vendeu tudo. Foi um sucesso, né? Em plena pandemia, lançado em dias após o lockdown total aqui em 2020, foi um grande sucesso. E Sol, conta a sua trajetória, você estava me contando um pouco da sua experiência fora do mercado, das suas andanças pelo mundo, você estudou fora, trabalhou. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Sol. A Sol é muito simples, é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, né? Sempre na área de vendas. Comecei a trabalhar muito jovem com os meus pais, depois trabalhei no setor de hotelaria, telecomunicações, 6 anos. Depois de passar 5 anos fora do Brasil, praticamente 5 anos, eu retornei ao Brasil e tive a oportunidade de entrar nesse mercado que sou completamente apaixonada. Eu vim para o Brasil para retornar, né, para o Canadá e acabei me apaixonando demais pelo mercado imobiliário e não me vejo fora dele. E quando você ingressa no mercado imobiliário, qual foi a sua primeira experiência? Fazendo o quê? Sim, foi em 2010, quando eu retornei do Canadá. Lá no Canadá eu trabalhava vendendo café para pagar a faculdade. E lá mesmo eu tive uma experiência de uma pessoa que era o dono da cafeteria que eu trabalhava. Ele era engenheiro e ele já investia em imóveis lá na cidade de Calgary. No Canadá ele investia em casas e reformava casas. E aí eu me recordei que meu pai também fazia isso quando eu era bem jovem. E eu já vi o mercado imobiliário bem promissor, até mesmo fora do Brasil. E quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a colocar o currículo, como todo mundo faz. Eu pretendia passar apenas 1 ano aqui para organizar a questão de visto e dar entrada na minha cidadania no Canadá. E foi quando eu passei numa entrevista, foi na construtora Gafisa, e comecei a trabalhar em prospecção de terrenos, em inteligência de mercado. Novos negócios, né? Novos negócios, exatamente. Que é uma das... Normalmente, as pessoas me falam que é uma das áreas que se aprende mais no mercado imobiliário, que é a área de comprar, fazer a aquisição da área, né? Exatamente. Eles precisavam de alguém com experiência em vendas, em comunicação, e para receber essas áreas dos corretores, né, das pessoas, dos proprietários de grandes áreas mesmo. E aí foi quando eu conheci também a Lopes e passei por uma seleção na Lopes, com bastante candidatos aqui em Recife. E aí passei e fiquei trabalhando também na Lopes e depois voltei para a Gafisa. A Gafisa ia lançar aqui em Pernambuco, acabou vendendo os terrenos. Então foi quando eu tive a oportunidade de conhecer grandes construtores, donos de grandes construtoras aqui em Pernambuco. E fiquei ainda me encantando mais com a questão da magnitude mesmo do mercado, que ele era muito maior do que eu imaginava. E tive a oportunidade de conhecer também o dono da construtora Rio Ave. Enfim, me encantei por tudo e passei a estudar e estudei direito imobiliário, saí estudando ainda mais sobre vendas, técnicas de vendas. E um diretor da Lopes falou um dia que se eu fosse corretora, eu ia me dar muito bem. E acabei conciliando essa coisa que eu tinha, esse desejo que eu já tinha fora do Brasil, de você trabalhar pelo quanto, receber o quanto que você trabalha. Então, eu comecei a associar isso ao mercado imobiliário, que realmente lá fora, se a gente quer trabalhar e ganhar muito dinheiro, a gente trabalha muitas horas, estuda e você realmente tem esse retorno. Já no Brasil é mais difícil, porque geralmente os salários são fixos, né? Comissões baixas, e aí eu vi no mercado imobiliário uma oportunidade. E eu mirei e disse assim, gente, eu quero trabalhar com vendas, né? Porque eu vi também a carência de profissionais qualificados naquela época, em 2010, e eu também já tinha estudado no Canadá sobre marketing digital.
naquela época, porque eu fiz uma especialização em gestão de negócios e tecnologia era um tema que a gente estudava muito, um assunto que a gente estudava muito. E por eu ter trabalhado 6 anos na Claro, eu via que realmente a internet ainda era o começo de tudo e investi nisso, na questão da tecnologia no mercado. Então você aliou toda a sua bagagem em outros segmentos, toda a sua experiência de morar fora, que é uma vivência incrível, que quem teve a oportunidade de morar fora é uma aprendizagem para a vida, né? A vida pessoal, a vida profissional. E aí você foi picada pela abelhinha do mercado imobiliário, entrou na corretagem e começou a atender clientes, começou a vender, começou a produzir. E aí quando você começou a ganhar mais dinheiro que você ganhava nos seus outros cargos, você começou a entender que você poderia prosperar muito mais na profissão. Então, já em 2010, quando a gente olhava os terrenos, as grandes áreas, eu já percebia que o valor que o vendedor ganhava, né, o intermediador, era bem alto. Mas o comprador de terreno também não tinha uma comissão em cima do VGV? Ele também tinha, né? E aí eu via que nos estudos imobiliários o valor tinha que ter um lucro de no mínimo 30% para lançar o empreendimento. A viabilidade. A viabilidade. Você que fazia essas planilhas. O estudo de viabilidade. Então eu disse, nossa, realmente imóveis assim, você receber, né, 30% isso no Brasil é muita coisa. É muita coisa. Então, eu também vi a questão da demanda do trabalho, porque para legalizar um empreendimento no Brasil não é fácil, são muito trabalho, geralmente são 3 anos antes, às vezes muito mais do que 3 anos antes do lançamento. É um investimento muito alto. E aí, quando eu vi que o corretor poderia ganhar até 5%, 6%, e aí eu falei, gente, é esse pedaço aqui, essa fatia que eu quero. E você teve uma passagem na Gafisa, começou a sua história na Gafisa. A Gafisa foi uma escola para muita gente que está hoje distribuída no mercado imobiliário tem um carinho muito especial pela Gafisa. E recentemente a Gafisa passou alguns problemas. Te machucou ver toda essa história da Gafisa um pouco manchada? Agora a Gafisa está se recuperando, voltando, mas quando você viu essas notícias da Gafisa, tem uma tristeza? Sim, foi, até porque foi um tempo muito curto que eu passei, porque eu entrei quando a gente fez toda a preparação para se preparar para conhecer a história da empresa, para poder trabalhar na empresa. Eu me lembro que a gente passa 6 meses só estudando sobre a empresa. E aí me foi apresentada como a maior construtora naquela época, né, do Brasil. Era uma das maiores construtoras. Na época, a Gafisa tinha a Alphaville, tinha Tenda também. Sim. Então, quando eu comecei a ver que ela não ia lançar, que ela me colocou aqui no escritório da Tenda, que ela não ia lançar, que ela estava querendo vender a Alphaville, tudo isso aí já assim, eu falo que tudo foi para uma experiência, tudo que eu passei foi para a experiência. E aí a Lopes também, ela também era uma grande imobiliária aqui, muito promissora, e também não teve tanta aceitação aqui. Eu sempre falo que não é à toa que o pessoal fala que Pernambuco é um país, porque é um mercado muito peculiar. De tudo que eu tinha estudado lá em São Paulo, né, no tempo que eu passei lá estudando pela Gafisa, então Pernambuco não condizia com tudo aquilo que eu via. A Lopes lá na Super Avenida em São Paulo, toda aquela estrutura de investimento, e quando a gente ia visitar uma construtora aqui em Recife, não tinha a mesma estrutura. Hoje é bem melhor, as estruturas das construtoras são bem melhores, mas há 10 anos, 11 anos atrás não tinha, então assim, era bem, bem verde. E aí foi quando eu conheci o Ricardo Bezerra também. E Ricardo Bezerra. Ele foi quem tirou a venda dos meus olhos e falou não. Ricardo Bezerra, que sócio da Lopes Imóveis, Fortaleza. Exatamente. Ele foi uma inspiração, porque daí eu entendi que realmente existia um futuro para o mercado imobiliário aqui em Pernambuco. E eu podia fazer parte dele, né? Existe uma frase que diz que quando a gente não se encaixa em algo é porque a gente veio para mudar, né? Para melhorar. Então, graças a Deus, eu acho que eu também tive um pouco de coragem, né? Porque eu estava 5 anos, como muitas pessoas diziam, como é que pode você passar quase 5 anos fora do Brasil e querer ser corretora? E aí, naquela época, existia a onda da panfletagem, sinal, e eu fazia tudo isso. Eu fazia stories no Instagram. Você começou o seu Instagram, qual que é o seu Instagram? Quem quiser te seguir? Sol Imóveis Solutions, podem seguir. Está chegando mais de 50 mil seguidores. Exatamente. Você estava me falando que você começou lá atrás. Eu comecei o Instagram profissional em 2014, né, só para assuntos profissionais, e naquela época existia uma grande distribuição
tudo que a gente fazia na internet repercutia muito, né? E naquela época ainda ninguém falava o endereço do empreendimento, não colocava as imagens, era ainda aquela época que a gente estava saindo da tabela de papel, né? Muitos segredos, né? Muitos Todo mundo queria segredos. esconder muita coisa. Todo mundo queria esconder e eu ia lá e colocava. Então, o Instagram me ajudou muito, a internet, porque por eu ter trabalhado 6 anos em telecomunicações e ter feito essa especialização, eu sabia que a internet ou você entrava ou você estava fora do jogo. E Recife, como muitas capitais no Nordeste, é uma capital que atrai o comprador do exterior. Exatamente. O cliente de fora. Você teve uma facilidade por conhecer o idioma, por ter morado fora, em atender esse cliente, o europeu, o americano, que queira comprar, investir no Brasil? Sim, inclusive a minha primeira experiência foi aqui na construtora Rio Ave. Eu fui 8 anos gerente de equipe, né, em imobiliárias, e um corretor da minha equipe que eu gerenciava, eu era gerente de atendimento online, eu atendi de Nova York, ele falava inglês, o corretor já falava um pouco, e ele veio para o Brasil e a gente fez toda a venda em inglês. E graças a Deus, assim, ajuda muito, não é pouco não. Você que é do mercado imobiliário, e eu dou toda a dica aqui de aprender inglês, né? Principalmente agora que a moeda está fortíssima, né? O dólar, a libra, o euro. Então, é uma oportunidade, uma fatia gigante aí. Principalmente... Você tem, além do brasileiro que mora fora, você tem o próprio nativo de fora que quer ter uma segunda moradia, vem muito ao Brasil. A gente aqui em Recife está quantas horas da Europa de voo direto? 12 horas. 12 horas. Portugal, 8 horas e meia. 8 horas de Portugal. Então, essa proximidade e a valorização e a desvalorização do real, né? Então o euro, o dólar aqui compra 5, 6 vezes a mais do que ele compra lá fora. Sim, e a gente tem não só o cliente que ele é estrangeiro, nesse caso específico, esse meu primeiro cliente era de Nova York, morava há 30 anos lá em Nova York, mas como também os brasileiros que moram fora no Brasil, que também é uma quantidade gigantesca. Graças a Deus eu fiz muitos amigos que hoje moram lá fora e que investem aqui no Brasil. Então, assim, eu falo, é o que eu almejo. Realmente, eu tenho também um parceiro que está morando em Londres e ele recentemente falou, Sol, eu te vejo aqui em Londres, porque aqui a gente sofre, né? O cliente ele tem que pedir por favor para comprar um imóvel e os corretores são muito frios, então assim, você ia se dar muito bem aqui em Londres, então é algo que eu vejo muito para o futuro, porque eu ainda tenho essa vontade ainda de morar fora do Brasil. E você trabalhou na Gafisa, na Lopes, na Rio Ave, onde mais você trabalhou antes de resolver empreender e abrir uma imobiliária? Na Rio Ave eu não trabalho, eu amo mesmo a construtora, então eu vivo aqui. Sim, mas antes disso você chegou a trabalhar, você comentou que você foi... Não, como funcionária como funcionária, não. Não, eu fui gerente de equipe de imobiliárias. Eu trabalhei em algumas imobiliárias aqui gerenciando corretores e tinha algumas construtoras que eu sempre fui apaixonada e sempre gostei de trabalhar. Então a Rio Ave... O que é ser apaixonada por uma construtora? É gostar do produto? É gostar do atendimento que ele dá para o corretor? O que é ser apaixonada? Ser apaixonada é justamente isso. Primeiro gostar da história da construtora, ter a confiança de que ela realmente vai entregar aquele produto. Nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo. Então, assim, a Rio Ave, a Moura do B, a Vale do Ave... E, assim, são construtoras que a gente tem a certeza de que aquilo que o cliente vai comprar é real. Quando a gente entra... Não vai te dar dor de cabeça no exatamente, futuro. Exatamente. Recife é uma cidade pequena, né? Então, assim, quando entrei no mercado imobiliário, eu realmente pensei, não, é isso que eu quero para a minha vida toda. Eu não me vejo em outro mercado, tá? Isso porque eu tive experiência no mercado de telecom, de hotelaria. E, assim, para mim, é o mercado que eu quero sempre estar, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, eu acredito muito nisso, que o mundo é muito pequeno, né? Eu fiz grandes amigos daqui de Recife, lá no Canadá, na Espanha, onde eu morei, eu conheci pessoas daqui. E eu acho que é isso, os meus clientes também são para a minha vida. Eu quero sempre oferecer o que há de melhor para eles. E eu acho que essas construtoras, elas caminham junto com o meu propósito, que é realmente de ajudar as pessoas a melhorarem de vida, e são construtoras que realmente entregam aquilo que prometem. E a decisão de abrir uma imobiliária, de empreender... não é fácil, tem gente que abre e não dá certo. Não é a mesma coisa do que ser um corretor ou corretora. Você gerenciar fluxo de caixa, gerenciar pessoas.
Você encontrou algumas dificuldades no início ou você já sabia que você queria ser dona de imobiliária? Não, eu nunca tinha almejado ser dona de imobiliária. Foi a vida que me forçou mesmo a ser dona de imobiliária. Foi natural, foi um caminho natural. Foi um caminho natural, exatamente. Eu acho que eu sou muito disruptiva. Eu penso muito no futuro e os locais que eu trabalhava realmente não acompanhavam o meu pensamento. Então, para você ter ideia, em 2014 eu já gravava vídeo, já fazia stories. Então, era meio que assim, a louca do mercado, né? Então, assim, naquela época os corretores faziam ainda aqueles oferta ativa, com mail de pessoas que não conheciam. Que ainda fazem até hoje. Pois é inacreditável. Até hoje tem muita gente que faz. Pois é, inacreditável. Então, assim, eu não consigo ligar para uma pessoa que ela não sabe que eu vou ligar para ela. Então, aquilo não condizia com o meu pensamento, com a minha forma de trabalhar. Então, a minha imobiliária ela surgiu pela uma necessidade minha de ter o local que eu pudesse trabalhar da minha maneira. E da forma que eu acredito que estava se tornando, né? A gente teve o lançamento em 2018, que foi o lançamento o evento da Discord. Eu vendi 8 apartamentos em um dia com o meu corretor. Peraí, 8 apartamentos em um dia? Em um dia. E não era um lançamento, era um empreendimento que já tinha sido lançado, as vendas estavam baixas e é num bairro que não é um bairro tão desejado aqui. Estava meio parado, a construtora resolveu fazer eventos de finais de semana. E eu fiz uma campanha e vendi. E eu e o meu corretor, a gente vendeu, nós dois, vendemos 8 apartamentos. Você fez uma campanha, que tipo de campanha? De geração de leads. Geração de lead. Foi, no meu Instagram. No seu Instagram. Foi isso que causou o maior problema no local que eu trabalhava. Isso em 2018, há 3 anos atrás. 2018, exatamente. E causou um maior problema, porque, enfim, era muitos apartamentos que eu vendia, assim, muita coisa, e as pessoas não acreditavam, não tinham noção, não sabia como era que eu fazia isso, né? E hoje já está a maioria das pessoas fazendo isso e não é mais o que eu faço. É engraçado, eu estou cada vez menos no Instagram. Daqui a pouco a Sol vai revelar o que ela faz. Dicas da Sol de marketing digital, de relacionamento. Cada vez menos no Instagram, que eu estou vendo que o Instagram está aí, ó, distribuindo um pouco. Enfim, a gente tem que ter novas estratégias, estudar, né, o mercado. Eu gosto de estar onde ninguém está. Quando está todo mundo, eu digo, não, aí não é mais. Qual que é a importância só da carteira de clientes? Porque, na minha opinião, é o principal ativo de um corretor. A carteira de clientes que você vem construindo desde o seu início na profissão, esse relacionamento com a carteira. Fala um pouco dessa importância de nutrir e de conservar uma carteira de clientes. Pois você acabou de descobrir esse o é um meu dos segredos? segredo. Opa! É justamente esse. A internet ela é muito boa para você formar a carteira. Quando você já tem uma carteira poderosa, você tem que investir todas as suas energias nisso. Se você já tem uma carteira, você tem que investir nela. Hoje, eu olho com muito amor para o cliente que já comprou comigo. Quem já Isso é meu cliente. É ele que eu invisto o meu tempo. Pouca gente dá essa atenção, como a Sol falou, em tratar muito bem o seu cliente. Por quê? Além de ter uma recorrência de compra, que talvez nem sempre é possível, mas eu acredito que ele vai te indicar. Exato. Ele vai te indicar. Quando ele é bem atendido, a indicação é natural. Ela é natural, ela é genuína, porque você não precisa estar provando nada. Então, assim, não precisa você estar ligando para quem não quer, que não sabe quem é você. Só o tempo que você gasta de provar o que é que você tem, que é de qualidade, que as pessoas têm que acreditar. Então, assim, eu trabalhei muito, sabe, Sérgio, com muito orgulho. Eu trabalhava, até hoje eu trabalho domingo a domingo, mas eu trabalhava muito, inclusive era uma energia que eu queria ter no meu escritório. Eu trabalhava muito, trabalhava até meia-noite, acordava de 6 horas, 5 horas da manhã para trabalhar, para formar essa carteira. E era uma coisa que eu já tinha em mente. Eu dizia para as minhas amigas que era com 5 anos, né? Por eu sempre ter estudado sobre vendas, eu queria formar essa carteira no mercado imobiliário. E graças a Deus eu consegui formar. Não é da noite para o dia que vem Não é. Demorou mais que 5 anos. Né? Porque aí a gente teve todas essas crises políticas e econômicas, então, mas hoje, para mim, o mais importante, tanto é que eu queria, hoje o meu maior desafio é justamente ter mais tempo para a internet, mas é porque eu não dou conta de novos clientes. Você tem que, a sua carteira ela é um bem valiosíssimo. É o cliente que realmente já comprou e quer comprar mais, porque todo mundo se apaixona pelo mercado imobiliário. E o que você faz de dica, de diferente que você possa revelar para quem está na sua carteira, para quem é cliente fiel,
Tem algum mimo, tem algo de diferente que você faz? Tem sim. Para mim, o cliente que já comprou, ele está comigo sempre. Ele começa, eu digo que a gente casou, né? Porque eu vou estar sempre com ele. Na hora que ele me ligar, é o cliente que eu vou estar junto realmente. E eu gosto, sim, de mandar algo, principalmente no Natal. É uma época do ano que eu gosto muito de lembrar dos meus clientes. E é uma data que eles não esperam, né? Porque assim que a gente vende o empreendimento, é normal a gente dar algo. Até aqui na Rio Ave também, sempre que o cliente fecha contrato... Na assinatura do contrato. Exatamente. Champanhe sempre, que eu amo champanhe. E sempre tem que ter champanhe. Eu dou a champanhe para o cliente tomar em casa com a pessoa que ele gosta, né? E o Natal. Eu acho que essa época do ano, eu sou católica também, cristã, eu acho que é uma época muito linda, que eu sempre lembro dos meus clientes. E quando o cliente não está esperando algo, né? De repente uma mensagem, um presente, uma lembrança, né? Não precisa ser um... Exato. Tem coisas que são únicas, tem coisas que o cliente revela pra gente que ele gosta e que aí quando eu passo... Eu sou assim com os meus amigos também. O aniversário parece que é uma coisa, quando eu digo que vou lembrar, eu nunca lembro, né? Lógico que o CRM lembra, a gente manda mensagem, mas assim, não é tanto, sabe? Eu gosto, tem coisas que marcam, objetos que marcam o cliente, nos marca e a gente vê aquilo ali, lembra daquele cliente, eu gosto de comprar e mandar. Eu sempre gosto de mandar na casa do cliente. Eu sou uma pessoa que eu deixo sempre assim, na portaria, sabe? Eu gosto de fazer isso. E falando um pouco sobre a tecnologia, né? Você falou CRM, você utiliza muito o Instagram, as redes sociais. Como é que você vê a tecnologia, a importância da tecnologia no trabalho, não só do corretor, mas no trabalho de vendas? Importantíssimo, é essencial. Ele é essencial. O CRM, ele é essencial, não tem mais o corretor que não trabalha com CRM, que não trabalha com tecnologia. Eu não sei ainda como é que está no mercado, né? Mas, assim, não é tudo. O humano é muito mais importante. São conexões que você cria. Aliar a tecnologia ao lado humano. Exatamente, ao humano. Porque tecnologia tecnologia é uma ferramenta. Como eu falo, é fazer a tecnologia trabalhar para você, né? Exatamente, ela é uma ferramenta, mas nada substitui um contato físico, olho no olho, ouvir, falar, nada disso substitui. E você sempre trabalhou no mercado primário de lançamentos? Sim, eu gosto muito do lançamentos. É um mercado que eu gosto, não sei se é porque eu entrei no mercado imobiliário já com prospecção de áreas, então assim, eu gosto muito dessa fase do novo. O novo é algo que me atrai. Então, eu gosto de ver o cliente investir aquele dinheiro e ter aquela valorização, não só de rentabilidade, como também patrimonial. Então, assim, eu acho que a melhor fase de você comprar um imóvel, eu acredito nisso, é quando está num pré-lançamento. E para mim, toda essa fase de ver o empreendimento, de ver o terreno, de ver a construção e ver tudo aquilo se realizando, para mim, é encantador. E a gente, hoje, 2021, a gente vive uma fase, um boom do mercado imobiliário, um momento que talvez não existiu dessa maneira, mas a gente sabe que o mercado imobiliário é cíclico, né? Tem bons momentos, maus momentos. Como que é atravessar um momento, às vezes, de vacas magras, de 100 lançamentos, trabalhar estoque? Não foi fácil. A gente passou por esse período durante 6 anos, mas que para mim foi bom, porque como eu estava aprendendo... Então, eu soube aproveitar muito bem as oportunidades. Quando eu comecei no boom do mercado imobiliário em 2010, a gente não tinha nem tempo. Eu me lembro que eu queria estudar, eu pegava livros de direito com as minhas amigas que eram advogadas e não tinha nem tempo de estudar, sabe, Sérgio? Então, era tudo muito rápido e as pessoas compravam muito pela emoção. Então, eu gosto das coisas com cautela também. Então, no mercado, quando veio toda a parte de 2013, 2014, que começou a ter uma certa dificuldade, eu realmente me recriei e, assim, só fiz crescer. Graças a Deus, a crise, né, que houve, acho que foi um momento meu de aprendizado, de ver um monte de coisas dar errado, de eu persistir, de ter certeza de que era o que eu queria realmente para a minha vida. E eu acho que todos os meus colegas, todas as pessoas que persistiram, que realmente acreditaram, hoje estão colhendo bons frutos. E a imobiliária hoje só trabalha com lançamentos? Você nunca pensou em abrir um segmento de avulsos, de terceiros? Nada?
O meu escritório, ele está agora passando por uma reforma e eu não sei ainda, Sérgio. É muito a minha maneira. Eu tenho que pensar mais como empreendedora, como empresária. Mas se vem algum cliente seu que tem um imóvel para Claro. vender, que queira comprar algo, você trabalha com parcerias com outros corretores, outros colegas? Eu faço muitas parcerias, eu amo fazer parceria, eu tenho corretores. Se você quiser um imóvel em Caruaru, eu tenho. Se você quiser na Reserva do Paiva, eu tenho. Se você quiser em Porto de Galinhas, Muro Alto, eu tenho. São Paulo? Tanto é São Paulo, graças a Deus, Portugal, Miami, Nova York. Então, assim, eu tenho grandes parceiros. E eu gosto muito de fazer parceria. Porque, assim, eles vão ser muito mais especialistas daquele produto para atender o meu cliente. Então, se você é meu cliente, eu quero te atender da melhor forma, eu não vou conseguir entender tão bem nem o mercado de Caruaru, que é a 100 quilômetros de Recife. Então, assim, é muito importante a parceria. Eu acho que, para mim, funciona muito. Eu gosto muito. E como é que você vê só o papel das houses? Algumas incorporadoras, nos últimos anos, acabaram criando imobiliárias dentro da estrutura delas. Algumas imobiliárias não veem com bons olhos, outras entendem muito bem. Como é que você vê esse papel da imobiliária de lançamento com a house dentro da incorporadora? Eu vejo a house como uma necessidade, tá? Eu acho que é algo que é necessário. Até porque eu já trabalhei em construtora, então é muito frustrante você ter vários projetos e não ter aquele mesmo esforço para a venda. Eu falo isso como uma pessoa que já foi funcionária de construtora, uma pessoa que já foi gerente de corretores. Você teve dos dois lados, então E que sou dona da minha imobiliária. Por que assim eu falo isso, Sérgio? Porque é uma necessidade. Você sabe da dor do incorporador. A dor do incorporador, exatamente. Principalmente quando a incorporadora cresce, se expande e ela tem que ter aquele VGV anual. Então, assim, assim, eu já tentei de todas as formas entender um pouco assim, um pouco do pensamento dos corretores, sabe? É uma coisa que há 11 anos eu tento e ainda não consigo. E eu posso falar porque eu sou corretora, então eu posso falar. Não permito que ninguém mais fale, mas eu posso falar. É muito difícil, porque, assim, na maioria das vezes, o corretor, ele vende um determinado número naquele mês e ele não tem o mesmo inspiração, o mesmo fôlego, até porque a jornada de venda de um imóvel ela é longa, ela é cansativa. Então, ele atingiu o objetivo dele, como a consultora tem o objetivo dela. Né? Ela tem aquele objetivo de vender tanto de VGV por mês, por semestre, por tri, por ano. O corretor também tem aquela perspectiva dele. Quando ele atinge, o problema não é mais dele. Então, assim, infelizmente, existe essa necessidade das construtoras terem house. É uma pena, mas eu entendo. Eu só acho que nunca vai deixar de existir a necessidade de ter um corretor. Sim, com certeza. Então... E você, como você falou, você se mostra muito fiel e muito apaixonada por algumas construtoras. Sim. E você hoje consegue escolher com quem você vai trabalhar. Você tem essa oportunidade. Se surge uma incorporadora, ou nova ou antiga, que se aproxima de você e queira fazer um trabalho que você já vê de cara que não vai ser legal, como é que você reage? Você já fala não? Você já coloca o seu jeito? Porque imagino que tem, não, só vem trabalhar meu produto, ou eu vou lançar, ou estou pensando em comprar um terreno. Deve ter muito isso. Tem sim. Sexta-feira mesmo eu estava em uma que eu estava conhecendo. Ela já existe há bastante tempo aqui no mercado, mas eu estava conhecendo agora por indicação. E teve algumas coisas, alguns ajustes que eu falei para ela que eu não compraria. Primeiro, quando ela me apresentou o empreendimento, eu compraria. Depois, quando ela teve alguns detalhes que eu dizia assim, não, eu já não compraria. Porque, assim, tipo, o acabamento, a entrega de ser, por exemplo, se o empreendimento é condomínio fechado e a construtora diz assim, não, esse empreendimento vai ser, eu estou dando um exemplo para você, vai ser o nosso marco de retorno ao lançamento residencial em Recife. Sim. Eu digo, então tá errado. Eu já falei de imediato. Eu disse, então você tá errado. Você sabe o que o cliente precisa, né? Você está no dia a dia. Porque se você quer mostrar o seu nome, a sua marca, como é que você vai deixar que as pessoas, os condôminos, façam a decoração da sua área de lazer, né? Então, assim, não vai ser você que está fazendo. Então, assim, eu acho que a construtora ela tem que ter esse comprometimento com a entrega.
E aí tem algumas vezes que as consultoras novas que não têm tanto o meu perfil, e tem consultoras que também estão começando agora, né? E que eu também já trabalho. Então, assim, eu só vendo aquilo que eu compraria, realmente. Tá certo, tá certo. Eu não consigo ainda ter essa visão de empresária. É algo que eu tenho, que eu acho que ainda é um pensamento que eu falo que não é tão grande, ou então é muito grandioso, porque eu não consigo pensar só no dinheiro da venda. Não, isso respinga no seu cliente. O seu cliente sabe que se você está trabalhando um produto, se você colocou a sua marca lá, é algo que você entendeu que vai ser bom também para ele. Sérgio, eu tive experiências com diretores e donos de imobiliárias que eles não sabiam onde era o apartamento que o corretor estava vendendo. Eu não consigo. Se o meu corretor ele fala que está vendendo um imóvel no bairro tal que eu não conheço, eu fico querendo ir lá ver. Eu sempre falo, e eu sempre acho que eu sempre vendi, porque eu sempre vou, antes de vender num produto, eu sempre digo que dá sorte pisar no terreno. Aquilo parece que o universo entende. Opa, essa menina aqui quer vender. O universo conspira a favor. Ela vai vender. Então, assim, é algo que é de mim, assim, desde o início. Aprendi até com o Ricardo. Ricardo vinha para Recife, ele ia olhar os terrenos, onde ia ser os lançamentos. Acho que é algo que eu aprendi com ele. Eu sou muito da terra, sabe? Então, assim, eu não consigo isso. Só pensar no número que vendeu aquela venda, a pessoa não sabe nem qual é o nome do empreendimento, a construtora. Eu tenho muito medo disso. Eu morro de medo de ir no shopping e alguém dizer, aquela menina vendeu. E assim está funcionando, Sérgio, porque agora na crise a gente teve construtoras que não honraram, né, com a entrega, foram pouquíssimas, mas a gente tem casos e eu não tenho nenhum problema, porque eu não vendia esses produtos. Então, eu acho que está sendo um resultado positivo eu ser assim. Lógico que eu poderia vender muito mais e estar bem maior no mercado, mas eu estou feliz, assim. E qual que é o tamanho hoje da imobiliária? Rapaz, eu não sei mensurar o tamanho. Número de corretores, que você tem algum número? Eu tenho. Eu tenho números de corretores, números de parceiros. A minha imobiliária, ela vende muito mais em parceria externa do que interna. A minha estrutura de ADM financeiro é muito mais sólida do que de corretores, vendedores. E assim, só em eu estar vendendo com grandes parceiros, eu já me vejo como vencedora. Eu sempre falo, eu nunca vou ser que vou vender mais ou ser a melhor imobiliária. Não é esse o meu objetivo, de ser a maior ou melhor. O melhor nunca é o maior, né? Exato. O meu objetivo é estar sempre presente com os meus parceiros, sabe? Com vendas, com ideias, com estratégias, com atendimento, com pós-venda. Isso é muito importante e, às vezes, até mais valioso do que a comissão em si. A comissão é uma consequência natural. E imagino que você, nesses últimos anos, foi assediada por franquias, por empresas de tecnologia que chegaram ao Brasil. Como que é esse assédio dessas empresas, dessas marcas que vêm de fora, chegando aqui e querendo te dar uma outra roupagem? Você já chegou a conversar com algumas empresas? Você não viu nada que te agradasse? Eu sempre fico muito encantada pelas primeiras impressões, que eu sou muito de ouvir o novo, eu sempre quero ouvir. Realmente é muito constante, esses convites são muito constantes. Mas até agora não vejo nada que brilhou o olho, nada que brilhou o olho. Não, ainda não. Ainda não. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E falando um pouquinho do atual momento que a gente vive, né? A gente está em 2021, estamos gravando aqui em junho de 2021, um momento de mercado onde a taxa Selic está se ajustando, está subindo, longe do que era há 10 anos atrás, né? Mais de 2 dígitos, mas ainda algo que atrai muito investidor. Como é que é lidar com o investidor do mercado imobiliário? Você tem alguma dica, algo que você costuma fazer para o investidor? O investidor é aquele cliente que estava um pouco sumido, né? Sim, sim. Ele tinha sumido um pouco. Foi para a Bolsa. Foi para a Bolsa.
E agora ele está Apanhou na retornando. bolsa. Apanhou, né? E agora ele está retornando. E que bom que ele está retornando, porque ele realmente está vendo que quando ele faz o balanço dele dos últimos 10 anos, ele realmente o que ele ganhou de concreto foi o que ele investiu no imobiliário. Logo quando eu comecei, a gente tinha clientes que quando tinha um lançamento ele comprava 4 unidades, 6 unidades do mesmo empreendimento. Esse cliente eu ainda não reencontrei mais. Ele ficou lá em 2013. Ele ainda não veio. Mas ele comprava 4 unidades para vender logo depois ou ficava até a entrega? Não, até entrega. Até entrega. Até entrega. E nesses 11 anos eu só tive um distrato. Graças a Deus. Nunca tive... Um distrato em 11 anos? Em 11 anos. Então, eu sempre fui muito cautelosa nas minhas transações, nas minhas negociações. Talvez por isso eu demorei tanto tempo para ter essa consolidação que eu tenho hoje, graças a Deus, porque eu sempre fui muito cautelosa. Eu sempre digo que eu estava estudando, eu estava aprendendo. Então, eu tenho clientes que investem, que se eu disser assim, olha, compra esse agora, ele compra. Ele não vai demorar nem um minuto. Como eu tenho cliente que quer muito um produto e eu digo, olha, isso não é tão seguro, isso não é tão apropriado para você, e ele não compra. Então, graças a Deus, eu tenho esse cliente. E tenho clientes investidores que até eu mesma ainda estou cautelosa, sabe? Eu acho que ainda não é o momento ideal para lançamentos de grandes unidades no mesmo produto. Então, acho que você tem que mais que diversificar. Como eu tenho investidores que estão diversificando, eles estão comprando imóveis mais urbanos, como imóveis de praia. Então, a gente está com essa migração para o imóvel híbrido, né, que é residência e temporada. Então, assim, eu tenho clientes investidores que estão mais seguros, mas que continuam investindo, e que bom que eles estão. Mas ainda não tenho aqueles super investidores que eu tinha lá. Quando eu comecei, eu nem entendia tanto do mercado. É uma pena. Porque se eu entendesse como eu entendo hoje, eu já tinha vendido muita coisa. E na sua opinião, o que a pandemia trouxe de mudança, principalmente do lado do comportamento do consumidor? O que ela mudou nesse cenário? Mudou muito. Foi uma mudança assim, total, de visão, né? Então, assim, as pessoas... Ficou mais fácil vender imóvel? Ficou. Você convenceu o cliente? Ficou. Eu acredito que ficou, porque assim, hoje ele tem essa dor, né, da necessidade, do quanto que é importante a moradia. Porque os clientes, eles geralmente, eles trabalham muito, né? Eu sempre falo isso, que os clientes que compram os imóveis do meu ticket, que aqui é alto padrão, acima de 1 milhão, que lá em São Paulo não é médio, né? Mas aqui é alto padrão, ticket de 1,5 milhão, 2 milhões. Esse cliente, ele estudou muito para ter o que ele tem. Eu sempre falo isso. Os meus clientes, eles não são clientes que vieram de herança, não. São clientes que geralmente estudaram muito, investiram, empreenderam no seu negócio e estão investindo em imóveis para mudar de vida realmente, né? E eles viajavam muito. Quando eles tinham uma oportunidade de estar mais tempo dentro de casa, eles viajavam. Iam gastar fora, em grandes hotéis, resorts, lá fora do Brasil. E hoje não é permitido. Então, eles sentiram realmente a necessidade de onde ele mora, onde ele vive com a família dele. Ser o lugar, né? Ser o lugar. Ser o lugar. Então, se tivesse dúvida A e B, o B fosse um pouco mais caro. Agora não tem mais essa dúvida. Eu tinha clientes que tinham carros de 400 mil reais e procuravam imóvel comigo de 500 mil. Eu já falava, eu dizia, gente, como é que pode você ter um carro de 400 mil? Você não pode comprar um imóvel de 500 mil. Não existe isso. Então, para você ter ideia. E hoje, clientes que venderam sua Range Rover e assim, sua Mercedes para investir num imóvel com mais qualidade. E essa sua experiência no exterior, você não chegou a trabalhar com o mercado imobiliário lá, mas você olhou alguma coisa na Europa, no Canadá. Hoje você consegue acompanhar alguma coisa e trazer alguma inspiração do mercado lá de fora, que o mercado canadense também é um mercado muito mais evoluído que o brasileiro, o mercado americano nem se fala. Você estuda esses mercados de fora para trazer algo para a sua realidade? Estudo. E assim que a gente puder, eu vou viajar, vou fazer um tour aí também para fora. Eu estudo muito, eu já via, porque quando eu morei em Toronto, que eu só fazia intercâmbio, em todos os lugares que eu visitei, a nossa primeira experiência é com habitação. Então, é algo que atinge todo mundo no mundo inteiro, né? Então, assim, quando eu morei na Espanha, eu tinha pago
um local com o curso que eu estava fazendo de espanhol, que eu tinha pago 1 ano, e foi uma decepção a moradia. Então, interferiu em todo o meu processo lá fora, já na Espanha. Quando eu fui para o Canadá, eu priorizei isso. Eu disse, não, eu não vou pagar nenhum lugar sem antes ver, sem antes ficar. E paguei só 1 mês, né? E fui ter uma outra experiência, e foi o lugar que eu mais tinha um custo mais alto para morar. Você tem ideia, no Canadá, eu contratei com um corretor, que ele era um corretor da Remax, lá em Toronto, e eu pagava uma casa onde a casa de cima moravam 6 pessoas e eu morava sozinha. Como eu priorizei a moradia? E eu nem sonhava em ser corretora de imóveis. Naquela época, já em 2006, eu já tinha essa prioridade como a moradia. E quando eu fui para Calgary também, a minha experiência foi quando eu trabalhava, como eu falei, né, na cafeteria, e o dono já fazia esse tipo de investimento. Ele falava que a maior rentabilidade dele era com investimento em imóveis. E até hoje eu olho muito, vejo muito as tendências, falo para aqui para os construtores que é tendência, tipo varanda gourmet, é uma coisa que a gente usa muito aqui no Brasil e que lá fora já não está mais tanto usando. Existe a varanda de spa, né, que a pessoa põe a banheira na varanda. Então é algo que eu já estou colocando isso. Eu peço para as minhas amigas gravarem vídeos de como é os prédios que elas moram lá fora e mandar, e eu mando para o construtor aqui ver essa questão do... Recentemente eu fiz uma campanha, pedi para as pessoas me marcarem no Instagram como é o delivery lá em Toronto, como é o delivery na França, como é que os prédios são preparados para receber agora na pandemia. E aí me gravaram vários vídeos e eu saí mostrando aqui para os construtores. Então é algo que eu uso no meu dia a dia mesmo. E qual foi a reação dos construtores em ver essas tendências, o que está acontecendo lá fora? Alguns tentam aplicar algo no Brasil ou falam que não, isso é loucura, não vai funcionar? Tenta. Inclusive, essa questão da banheira, uma cliente minha, investidora, ela colocou já no projeto dela. Ela comprou um apartamento de 272 metros aqui, que está em construção, e a arquiteta já fez o projeto com a banheira na varanda. Uma banheira de spa. O marido dela meio que achou meio estranho. Mas, assim, e os construtores também. Eu me lembro que isso há 6, 7 anos atrás, eu fui em São Paulo e eu estava lá na Avenida Paulista, entrei num prédio que minha amiga Mariana morava e que no hall social do prédio tinha essa cachoeira caindo, e toda a parede era um prédio que não era novo. Era um prédio que já tinha uns 15 anos, mas que tinha, quando a gente entrava no hall, já tinha aquela sensação e toda essa parte de paisagismo. E aqui não existia, era os muros dos empreendimentos, era aquele muro de concreto. Não tinha verde, não Exatamente. tinha natureza. E aí eu mandei para alguns construtores. E logo os novos lançamentos já foram todos com verde, empreendimentos sem muro. Então, assim, é algo que é bem bacana isso, e aqui os construtores são bem abertos para ouvir novas ideias. Essa questão de opinar em projetos, né? O construtor, o incorporador comprou uma área, comprou um terreno, está desenvolvendo, ele te chama para ouvir uma opinião, pensar em que produto fazer. Você chega a participar nesse momento em algumas construtoras? Sim, eu tenho um contrato de confidencialidade com algumas construtoras em que eu não posso mencionar, e que eu faço esse trabalho também, consultoria de inteligência de mercado. Que é fundamental. Você sabe o que vai vender, você sabe o que deu problema em outras vendas, que faltou isso. Então, às vezes, um simples fato de colocar uma posição diferente ou entregar algo que talvez no produto passado faltou, isso ajuda bastante. Exatamente. O que mais dificulta a venda de um empreendimento de estoque é justamente isso. É porque ele não é mais aquele produto que era há 3 anos, 5 anos atrás. Então, por isso que ele tem aquela... Está mudando muito rápido, né? Eu sempre falo, os empreendimentos novos que não tiver um pet wash, que não tiver um espaço para delivery, né? Então, assim, as pessoas não vão querer esse produto, né? Quer dizer, elas querem. Eu sempre falo que não existe nenhum prédio vazio. Sempre tem um consumidor para algum. Sempre tem. Mas alguns são mais difíceis, outros mais fáceis de vender. Todo imóvel tem seu dono. Mas, assim, são pequenos detalhes que faz toda a diferença na venda de um produto. Não é só localização. Localização é muito importante, mas não é só localização. Você entende que a questão da localização, nesse período de pandemia que a gente ainda vive, ela deixou de ser tão importante quanto ela era antes?
Eu me lembro que antes da pandemia, em todas as pesquisas, localização saía primeiro, segundo, terceiro lugar. Hoje não é mais. Existe muita questão da tecnologia, da conexão. Então, a localização ela continua sendo importante, mas não é tudo. Ela tem que ter a conexão. E falando, voltando à questão da pandemia, né? A pandemia trouxe alguns aprendizados, tanto para o construtor, para o cliente. O que ela trouxe para o corretor de imóveis de aprendizado? A questão um dos pontos que eu ouço bastante é a questão do atendimento remoto, que sempre existiu, mas nunca foi tão colocado à prova quanto agora. De você vender remotamente, de você apresentar um imóvel através de uma videochamada. Na sua opinião, o que mudou bem na pandemia que você incorporou para o seu dia a dia e talvez não... Eu acho que foi uma seleção natural que ocorreu com os profissionais. Então, assim, houve uma seleção natural, sabe? O corretor ele tem que entender de tecnologia. Muitos corretores saíram do mercado. Saíram, acabaram desistindo. Muita gente saiu, né? Que tem ainda aquele método tradicional. De só mostrar o imóvel, às vezes nem mostrar, por exemplo, geralmente no lançamento você percebe muito isso. Por ter uma estrutura como essa aqui, que a Rio Ave tem toda essa estrutura de ter uma maquete, de ter profissionais para ajudar no atendimento, tem corretores que ainda têm esse hábito de trazer o cliente e de mandar chamar alguém da construtora para apresentar o projeto. Gente, não existe isso. Então, assim, mas vendia assim. Era algo que vendia, assim. Então, assim, hoje está muito difícil porque o cliente ele sente que não foi o corretor que vendeu para ele. Então, o corretor ele teve que realmente ele entendeu que a capacitação ela é essencial. Ela não é mais algo extra, ela é essencial. Existia também, Sérgio, uma coisa bem interessante, que era aquele corretor que ele era de uma família de classe média alta, por ter muitos amigos, as pessoas compravam dele. Então, assim, na pandemia, eu sou uma prova real, porque eu não vivo na alta sociedade em Recife. Então, você percebe que tem pessoas que não estudavam, mas tinham amigos que eram da alta sociedade e que compravam imóveis com eles. E aí, agora, como o cliente ele tem acesso a muita coisa, então você pode estar numa mesa de uma pessoa importante, mas se você não souber falar sobre o projeto, aquilo que a pessoa se interessou, ela não vai comprar com você. Então, a tecnologia ela trouxe mais capacitação. No nosso mercado, o corretor, ele realmente, eu acho que ele sentiu isso. Foi uma seleção natural, realmente. Isso de uma certa forma, é positivo para o mercado, né? Porque é positivo. Quem está lá atrapalhando, tirando venda, queimando a vez de muito corretor, e o cliente percebe isso, né? Como você falou. Percebe. O cliente ele sente isso, ele sente que realmente está ajudando ele. Então, assim, eu falo que o imóvel ele é um meio. Você tem que realmente trabalhar com um propósito. O imóvel é o meu meio de atingir o meu propósito, de ter aquela satisfação, a realização para o cliente, a realização da minha empresa, das minhas realizações, dos meus sonhos pessoais. O imóvel ele é um meio, mas as pessoas sentem quando ele não é o meio, né? E falando no papel da imobiliária, o papel da imobiliária nos últimos anos, principalmente de lançamentos, ele vem mudando um pouco. Aquelas imobiliárias com milhões de corretores, né, com, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 corretores, a gente não encontra mais. Você vê talvez imobiliárias boutiques surgindo. Como é que você vê hoje o papel da imobiliária? A imobiliária ela é a especialização, né? Ela é a certeza de que você vai ter o seu objetivo atingido com a melhor clareza, o menor custo-benefício, né? O melhor custo-benefício. Ela vai ter profissionais capacitados. Eu acho que a imobiliária hoje é como a gente procura um contador para fazer as contas da nossa empresa, para declarar nosso imposto, é aquela pessoa que a gente sente confiança de passar as nossas informações, é aquela mesma experiência quando você busca um médico especialista naquele problema que você tem, um advogado. Então, hoje, a imobiliária tem essa função de prestar um serviço de excelência naquilo que ela está proposta a oferecer, aquilo que ela oferece. Não é mais ter aquele site, aquele portal com 300, 800... Antigamente o pessoal achava bonito em dizer que tinha um site com 800 imóveis. Então, assim, a imobiliária não é mais isso. A imobiliária é o local onde o cliente ele quer ter uma experiência positiva naquilo que ele quer atingir.
Na minha opinião, é você agregar valor para o seu cliente, né? Por que ele Exato. vai aqui e não ali, né? Exato. Que diferencial você vai prestar para ele? Talvez algo que ele não espere e que depois da venda ou durante o processo da venda ele vai falar, nossa, eu nem imaginava que eu teria isso, né? Sérgio. Uma assessoria, eu até conversei outro dia com uma imobiliária em São Paulo e o cliente estava fora do Brasil e ele me falou que ele foi com o pai desse cliente comprar móveis, ajudar a comprar móveis, mobiliar a casa. Não era o papel dele, mas ele foi ajudar, que era um senhor e tal. Então isso marcou tanto o cliente, ele falou, pô, qualquer coisa agora eu vou contar com aquela pessoa, porque Exato. passou uma confiança muito grande. E assim, sabe, Sérgio, o corretor é uma pessoa de confiança mesmo que você tem que ter na área de imóveis. Por que eu falo isso? Porque existem algumas oportunidades que o cliente, por mais dinheiro que ele tem, ele nunca vai ter acesso se não for através de um corretor. Tá? Porque, assim, você vê, as melhores oportunidades de negócios imobiliários, eu sempre falo que acontece num pré-lançamento. As melhores unidades, os melhores preços. Então, tem que ter alguém que vai te mostrar, que vai dizer. Eu sempre falo, quando um cliente fala, porque alguém da minha família, amigo do meu marido, é corretor. E aí tem como eu vou dizer, olha, poxa, ele não te viu como um potencial comprador para esse produto. Então, assim, ele não te viu como um cliente importante para ele. Então, nós corretores somos muito cobrados, mas o cliente, e é muito mais o cliente de alto padrão que percebe isso. E o cliente mais popular, que ele tem que ter a ajuda do corretor, né, para auxiliar ele, porque ele não entende. Mas, assim, eu falo que são os dois clientes que eu gosto. É o cliente do primeiro imóvel, popular, Minha Casa Verde e Amarela, e o cliente de alto padrão, porque o cliente de alto padrão, ele entende isso. Eu tenho, agora mesmo, essa semana eu tive, recentemente, o cliente veio me dar um preço no imóvel, e aí eu nem estava anunciando esse imóvel, e ele falou só, eu quero esse imóvel, se você conseguir por tanto, eu disse, olha, esse preço não existe, porque eu vendi o apartamento do lado pelo preço Se você superior. conseguir, me fala que eu compro. Aí ele falou assim, poxa, mas eu na época podia comprar por 1 milhão a menos. Eu falei, pois é, que pena que eu não era tua corretora. Ou então tu estás com vergonha de falar com ela, né? Porque assim, tu era para ter acreditado nela. Então, assim, se você pega alguém realmente capacitado, especializado, aquela pessoa... Eu vivo do mercado imobiliário, eu estudo, eu faço vários cursos. Então, assim, você tem que confiar naquela pessoa que você vai ter acesso às oportunidades, senão você vai comprar mais caro. Porque está aí um monte de gente vendo os prédios já prontos, lindos e maravilhosos, querendo comprar aquela unidade e ele não vai comprar. Ele vai comprar uma que não é a que ele queria. Ou então uma bem mais cara. Ou então ele não vai comprar. Então, assim, a função da imobiliária, do corretor especificamente, é muito importante na vida de um cliente. Não basta só ter dinheiro para comprar imóvel. É muito importante você ter aquela pessoa que te ajude. Assim, quando você precisa de um médico, que vai te dar aquele melhor tratamento... que vai dizer qual é o... Você não vai no clínico geral, né? Você vai no... Exatamente, no especialista, né? Aquele contador que realmente vai te ajudar. Então, assim, quando o cliente ele percebe o valor que tem um corretor, que vai falar para ele, que vai ver as oportunidades, vai conseguir uma unidade para ele. Eu tenho várias experiências de cliente que não conseguia a unidade que ele queria. E eu falei, calma, vai surgir. E surgiu e ele comprou. Então, nenhum cliente ficou bravo com você, que às vezes não conseguiu comprar aquela unidade que ele queria. Como é que você contorna isso, essa frustração do cliente? Então, eu sempre falo para o cliente que ele sempre vai lembrar de mim. Primeiro porque meu nome é Sol, né? Então eu digo assim, olha, o senhor vai passar aqui, mesmo um exemplo, dizer, o senhor vai passar, o senhor mora aqui, o senhor vai passar para esse prédio. Quando o senhor ver esse prédio pronto, o senhor vai lembrar de mim. Eu quero que o senhor lembre sorrindo. Eu sempre falo isso, porque que bom que aquela menina me convenceu. Porque teve um cliente aqui que ele é juiz, e eu mandei uma mensagem para ele de 11h30 da noite dizendo, olha, eu ainda acho que o senhor deve comprar. Então, assim, tem coisas que a gente sente que realmente aquele imóvel é uma oportunidade para aquele cliente, ele vai se arrepender. A gente sabe disso, que ele vai se arrepender. Então, eu insisto com esse cliente. E tem cliente que a gente não insiste. Então, quando um corretor realmente insiste, se você sabe que o corretor é capacitado, que ele é especialista naquilo ali, ele está dizendo para você, é melhor você ouvir. Porque muito provavelmente você vai se arrepender depois. E a questão da especialização, né? Você vem se especializando no alto padrão. Como é que você vê essa importância de ter um nicho, de focar num segmento específico? É muito importante. Eu demorei muito para entender isso, porque eu queria ajudar tudo e a todos. Eu dizia Quando foi essa virada? Quando você teve essa virada? Essa virada foi agora, foi em 2019. O mercado reaqueceu e eu vi que eu não estava conseguindo dar conta de tudo que eu queria.
E aí eu estava perdendo muitas oportunidades. Então eu percebi isso. E na pandemia se intensificou, porque a gente teve essa restrição de sair de casa, né, tudo. Então a gente teve que focar naquilo realmente que dava mais resultado. E o mercado de alto padrão e luxo se reaqueceu realmente na pandemia, né? Um momento de crise é um momento em que quem tem dinheiro realmente não deixa de ter dinheiro, muitas vezes até multiplica. Então, isso se intensificou mais na pandemia, mas iniciou em 2019. Eu passei a só atender cliente de alto padrão em 2019. E a questão de ser mulher? Eu entrevisto algumas mulheres, menos do que eu gostaria, porque não tem tantas mulheres que queiram falar. Então, você tem muito mais homens no mercado imobiliário, um mercado muito mais machista. Muita mulher me manda mensagem perguntando por que eu não trago mais mulheres. Então, quero que você fale um pouquinho da questão de ser mulher no mercado imobiliário. É um mercado machista? Você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Ou de cliente, ou de incorporador, ou de colegas da profissão? Sim. Eu falo que a questão de ser mulher, primeiramente, eu agradeço ao meu pai dentro de casa, porque eu tive um homem que sempre me incentivou, sempre disse que tinha mais vantagem no mundo por ser mulher. Ele já me encorajava desde criança. Ele dizia, você é mulher, você tem um mundo aos seus pés. Então, nada de achar que por ser mulher não vai conseguir isso ou aquilo. É mais difícil, mas consegue. E no mercado imobiliário, quando eu iniciei no mercado, apenas 26% existia de mulheres no mercado imobiliário em 2010. Eram pouquíssimas. E aí eu tive uma referência, que é a Vânia Cardoso, uma corretora muito top, quando eu era funcionária ainda na Lopes, que eu era funcionária de carteira assinada, né? Então, assim, eu pedi demissão para ser corretora. Então, a Vânia era uma mulher que me inspirava, que ela já era corretora há muitos anos, há mais de 10 anos, e ela era uma pessoa, para mim, de referência. Então, eu sempre falo que foi uma das mulheres que me inspirou a permanecer no mercado. E não foi fácil, Sérgio. Não é fácil até hoje ser mulher no mercado que recentemente éramos 38%, agora baixou na pandemia, a mulher agora é 34%. Então, assim, existe o assédio moral, principalmente. Existia aqueles clientes que, quando ia fechar, ficava esperando aquele homem vir para fechar, para poder assinar o contrato. Mas aí eu acho que eles estão entendendo, porque hoje as consultoras têm muitas mulheres no comercial já, aqui em Recife. Muitas consultoras já estão colocando mulheres no comercial. Então, a gente tem aqui na Rio Ave a diretora e a equipe toda são mulheres. E, graças a Deus, a gente é uma luta, mas é uma grande conquista diária. Você nunca teve um caso de preconceito que você sofreu na pele ou que você percebeu, algo que te incomodou, ou você consegue separar isso e não te incomoda? Não me incomoda, porque é aquilo que eu falo, tudo é de dentro de você, tudo está dentro de nós. Depende da posição que você escolhe estar. Né? Se alguém... O primeiro preconceito vem da própria mulher, vem às da vezes, própria né? pessoa. E isso eu falo com relação a gênero, a cor. Então, assim, se você é bem resolvido com relação a isso, nada vai te atingir. Você associar qualquer outra coisa. Por exemplo, eu estava falando hoje, eu falei com 2 pessoas sobre esse tema, né? Quando alguém se aproxima de mim, não é a cor que eu olho, é se a pessoa está desarrumada. Porque minha madrinha, meus pais me ensinaram que quando você tem que sair de casa, você tem que colocar uma roupa decente, não sair sem camisa, né? Ficar até essa questão da aproximação. Na pandemia trouxe esse lado bom, porque aqui, culturalmente, no Brasil, as pessoas gostam de estar muito junto, Sim. de estar empurrando. Se tocar, né? Se tocar, empurra e fica olhando o que o outro está falando, escutando conversa, o diálogo. É muito comum a gente começar a conversar e alguém ficar escutando o nosso diálogo. Então, assim, isso é uma questão de educação. Então, com relação a ser mulher, se alguém teve algum preconceito com relação à minha pessoa, por eu ser mulher no mercado imobiliário, ela sofreu sozinha, porque, para mim, não faz. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, fui muito encorajada pelo meu pai.
Então, é uma coisa que sempre foi muito bem resolvida dentro de mim. Eu sempre tive essa visão que, por eu ser mulher, vai ser mais fácil. Isso é uma coisa que eu acho que, talvez por defesa, né, implantei em mim. Só que mulheres, ela tem muitos desafios. As mulheres têm múltiplas jornadas, ela tem TPM. No meu caso, eu sou outra pessoa quando eu estou com TPM. Então, assim, são várias dificuldades. É nisso que eu falo que é difícil ser mulher. É uma coisa muito mais de dentro de mim, do meu hormônio, do meu humor, de todas as tarefas que nós temos. Tudo isso. Isso é a parte difícil de ser mulher. Mas se alguma outra pessoa teve preconceito com relação à minha pessoa, eu posso dar um exemplo de corretores que não queriam ser da minha equipe por eu ser mulher. Preferia ser corretor com gerente homem. Tinha muito isso. Mas... Não te abalava, era algo que... Não me abalava. E a questão quando você está atendendo um cliente, uma mulher, um homem, um casal, tem algum... Às vezes a mulher olha de algum jeito para você... ela está falando com o meu marido, como que é isso de ser mulher atendendo casais? Você tem que ter um cuidado maior. Você tem que ter uma postura. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que ter uma postura profissional. Também elas entendem isso, né? Essa questão da postura. De sempre ter essa conexão mais com a mulher, até porque ela geralmente é a decisora. Exatamente. Então, de olhar... Porque às vezes o preconceito está dentro de nós. Tem corretoras que só quer dar atenção para o homem, que achando que é ele que vai pagar. Quando eu era gerente, né, de corretores que trabalhavam em salões, feirões ADM, trabalhei muito em feirão, essas coisas todas. Eu via no dia a dia, ao vivo ali, os meus corretores davam mais atenção. Tinha corretora que se virava toda para o homem. Né? E assim, eu dizia, gente, é ela, o importante é a mulher, como hoje é o animal de estimação. Hoje todo cliente que eu atendo eu já pergunto, você tem pet? Porque ele já é um membro da família e ele vai decidir a compra do imóvel. E já cria uma conexão já também. Já cria uma conexão. Então, assim, tudo muda, né? Então, quando eu comecei essa conexão com a esposa, eu sempre peço o número do celular da esposa. Quando ele passa, eu falei, pode me dar, porque nós mulheres temos uma maior facilidade de conversar. Então, sempre valorizando e enaltecendo a mulher. Essa história do pet é engraçada. Eu comprei um imóvel recentemente, eu fui visitar muitos imóveis, e aí um dos imóveis que eu fui visitar era um empreendimento recém-entregue, apartamento pronto, e o casal estava vendendo. Eu perguntei, mas posso perguntar, por que vocês estão vendendo? Ele acabou de ser entregue e tal. O nosso cachorro não se acostumou com o bairro. A gente sai para passear, ele vai até a outra rua, que eles moravam próximos, mas eles estavam vendendo o apartamento, porque o cachorro não se acostumou com o bairro, olha isso. Exatamente. Inclusive, eu vou revelar mais um segredo meu, agora nesse último lançamento da Rio Ave, um empreendimento que ele é bem pet friendly, que ele fica próximo a um parque, é um parque muito importante da Jaqueira. E eu comecei a tirar fotos dos clientes que estavam comprando. Todos eles tinham animais. Eu comecei a tirar foto, né, abri um álbumzinho no meu celular. E os clientes que eu atendo, eu falo, olha o seu vizinho, como é que vai ser. E se você ver, tem um cachorrinho com gravata. É engraçado que o dono é advogado, o pai é advogado, está lá de gravatinha. Então, assim, é muito lindo. Os animais são membros da família, com certeza. Cada vez mais. Cada vez mais. Bom, Sol, quero te agradecer novamente. Foi um bate-papo muito legal, conhecendo toda a sua história, essa sua simpatia que você que você passa nas redes sociais e realmente ao vivo é exatamente igual. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência, para corretores, para construtores do Brasil inteiro, imobiliárias. Uma palavra final aí da Sol. Eu vou deixar primeiro os meus colegas corretores. Continue se especializando, se capacitando. Todo o curso que a gente faz, tudo que a gente lê, que a gente estuda é importante. Tá? E a gente faz aquele filtro, né, do que a gente vai aplicar, o que não vai, mas é importante aplicar algumas coisas. Então, continuem aí se especializando, porque a gente está no mercado que está no momento de aquecimento, então as pessoas às vezes esquecem da especialização, da capacitação. Só através do estudo é que a gente tem a segurança de realmente falar com propriedade e ter sucesso a longo prazo na profissão, através do estudo. Seguindo o Sérgio, que sempre dá ótimas dicas, Obrigado. Aprendendo aí. Hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem acesso a muita informação que é nos dada de forma genuína, assim como o Sérgio nos oferece. Isso é muito valioso, tá? Isso é muito importante, inclusive quando a gente está na mesa com o nosso cliente. Para os construtores, eu falo, escutem os corretores. Eles estão na linha de frente com os clientes. Estamos na linha de frente, a gente que escuta.
o cliente. Então, assim, pense mais, muito mais no cliente que vai viver ali. É a vida dele, é o sonho dele. Os números são importantes, o VGV é importante, o estudo de viabilidade é importante, o acabamento é importante, mas ouvir o cliente é tudo, né? Então, assim, os construtores escutem os corretores que são os ouvidos dos seus clientes. Então, invistam nos corretores que vocês querem representando o produto de vocês. Então, invistam nas suas houses, mas também invistam nos seus parceiros. Os parceiros são para sempre. Quem está na house, você não sabe onde estará amanhã, tá? Então, o corretor que ele tem o escritório dele todo, a estrutura dele, que ele pode estar vendendo qualquer coisa, e ele está ali investindo em você, então valorize isso, tá? E para os nossos clientes maravilhosos, continue acreditando no mercado imobiliário, porque eu posso falar com propriedade, que eu já morei em muitos lugares. E a moradia é o que há de mais importante, seja onde o local que a gente está, com quem a gente vive, com a nossa família, o lar é o mais importante de tudo. Então, todo o resto é secundário, todas as viagens, tudo é secundário. O nosso lar é o que há de mais importante e também um melhor investimento, com certeza, sabe, Sérgio? Eu falo muito da questão da moradia, porque, para mim, isso faz toda a diferença da minha história de vida. E eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas a melhorar de vida. Mas também com relação a investimento, rentabilidade. Então, assim, não existe nada mais seguro do que investir em imóveis. Então, eu acho que a gente trabalha realmente para viver bem. A gente trabalha muito, a gente mora num país que é muito difícil. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para saber investir onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. E você, com um bom corretor, um bom especialista, uma boa construtora, você consegue, sim, multiplicar os seus rendimentos. Muito bom, Sol. Muito obrigado novamente. Então é isso, o lar, segurança do lar. Tijolo não desvaloriza, tijolo só valoriza. Quem compra terra, quem compra terra não erra, né? Tem várias frases que não são de agora, são de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Então é isso. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.